A manhã amanhecia lenta, e os primeiros raios de sol atravessavam a cortina fina e desgastada da pequena casa de Dona Isabel. O vento frio soprava pelas frestas da janela mal vedada, trazendo consigo o cheiro de terra molhada da chuva da noite anterior. Naquele espaço simples marcado por móveis antigos e paredes descascadas, vivia uma mulher cuja maior riqueza já não estava nos bens materiais, mas sim nas lembranças de um passado cheio de vida. Dona Isabel tinha 73 anos. Seus cabelos, outrora pretos e fortes, agora eram brancos como a neve. Sua pele enrugada contava a história de décadas de trabalho duro, de noites em claro cuidando dos filhos, de dias enfrentando sol e chuva para colocar comida na mesa. As marcas do tempo em seu rosto não eram apenas sinais de velhice, mas cicatrizes de amor e sacrifício. Sentada em sua cadeira de balanço, Isabel segurava um terço antigo entre as mãos. Ela balançava suavemente, olhando para a porta da frente como quem espera que a qualquer momento alguém apareça. Seus olhos cansados estavam fixos naquele ponto, e em sua mente uma esperança frágil insistia em sobreviver. Hoje talvez eles venham. Hoje talvez algum dos meus filhos bata a porta. O relógio na parede marcava 7 horas da manhã. O silêncio da casa era quase ensurdecedor. O tic-tac era a única companhia constante. Em cima da mesa da sala, repousava uma toalha de crochê já desbotada, e sobre ela uma fotografia em preto e branco. Isabel mais jovem, sorridente, rodeada pelos 3 filhos ainda pequenos. Aquela imagem era como um tesouro. Ela lembrava dos dias em que a casa vibrava com vozes, correria, risadas e até discussões banais de família. O cheiro de pão assado no forno se misturava ao barulho das crianças correndo pelo quintal. Mas agora tudo o que restava era o eco da solidão. Ela suspirou fundo, passando a mão sobre a moldura da foto, e murmurou para si mesma: "Ah, meus meninos, como eu gostaria de tê-los aqui de novo." Seus filhos adultos haviam seguido caminhos diferentes. Um deles se mudara para a capital, buscando melhores oportunidades de trabalho. O outro se perdera em sua própria vida atribulada, sempre dizendo que não tinha tempo. A mais nova havia casado-se e parecia ter esquecido da mãe. Telefonemas eram raros, visitas então quase inexistentes. Dona Isabel não era uma mulher amarga, pelo contrário. Sempre foi conhecida no bairro como uma senhora doce, de voz mansa e coração generoso. Sempre ajudava vizinhos. Sempre oferecia um prato de comida a quem batesse a porta, mesmo que fosse o último que tivesse. Mas a dor de ser esquecida pelos próprios filhos era algo que lhe rasgava a alma em silêncio. Naquela manhã, após preparar um café simples, apenas um pedaço de pão amanhecido e um pouco de café ralo, ela se sentou novamente na cadeira de balanço, olhando para a porta. O coração teimoso ainda esperava. Afinal, era domingo. Quem sabe algum dos filhos se lembraria de buscá-la para almoçar em família? As horas passaram lentamente. 9 da manhã, 10 da manhã, meio-dia. O sol já queimava forte do lado de fora. Mas dentro da casa a sombra parecia refletir o vazio de seu coração. Isabel olhava para a rua, ouvindo o barulho de carros que iam e vinham, risadas de famílias que passavam, crianças brincando. Cada gargalhada que ecoava lá fora era como um lembrete cruel de que sua própria casa estava mergulhada em silêncio. Por volta das 2 da tarde, a esperança começava a murchar. Nenhum telefone tocou. Nenhum carro parou em frente à sua casa. Nenhum dos filhos apareceu. A idosa levantou-se devagar, sentindo o peso dos anos em suas pernas, e foi até a cozinha. Preparou para si um prato simples de arroz e feijão. Aqueceu no fogão a lenha e comeu sozinha, em silêncio. Cada colherada parecia mais amarga do que a anterior, não pela comida em si, mas pela solidão que a acompanhava. Após o almoço, voltou para a sala, pegou a foto dos filhos novamente e, com os olhos marejados, sussurrou: "Será que vocês se esqueceram de mim?" As lágrimas começaram a escorrer lentamente pelo rosto enrugado. Ela tentou contê-las, mas quanto mais tentava, mais vinham, até que finalmente, não resistindo mais, deixou que o choro rompesse o silêncio. Chorava como uma criança abandonada, soluçando baixinho enquanto abraçava a fotografia. O relógio agora marcava 4 da tarde. O sol já se preparava para se pôr, e a casa mergulhava em uma penumbra melancólica. Isabel, cansada, deitou-se na cama e ficou olhando para o teto. Seus pensamentos eram confusos. Lembranças do passado misturavam-se com a dor do presente.
Recordava-se dos aniversários em que a casa estava cheia, dos natais em família, das vozes que hoje só existiam em sua memória e, pela primeira vez em muito tempo, uma pergunta dolorosa atravessou sua mente. Será que minha vida ainda tem algum valor? A escuridão do quarto parecia responder com silêncio, mas naquele instante, sem perceber, Isabel estava prestes a começar uma nova jornada. Uma jornada que mudaria não apenas seus dias de solidão, mas também a maneira como ela via a si mesma e ao mundo. Pois, embora os filhos a tivessem esquecido, havia alguém que jamais a deixaria sozinha. A noite caiu sobre o pequeno bairro de casas simples. O vento soprava gelado, e o barulho distante de um cachorro latindo era um lembrete de que, fora dali, a vida seguia seu curso normal. Dentro da casa de Dona Isabel, porém, o tempo parecia estagnado. O relógio continuava sua marcha incansável, mas cada segundo era uma tortura silenciosa. Isabel acendeu uma vela sobre a mesa, pois a lâmpada fraca do quarto piscava constantemente. Prestes a queimar, a chama vacilante iluminava a fotografia dos filhos, lançando sombras dançantes pela parede. Ela puxou a cadeira, sentou-se diante da mesa e com a mão trêmula segurou a foto. "Meus meninos, vocês se lembram da sua mãe?" Murmurou em voz baixa, como se estivesse conversando diretamente com a imagem. "Eu ainda lembro de cada um de vocês correndo pela casa, pedindo pão com manteiga, brigando por brinquedos. Ah, como o tempo passou rápido. E agora, aqui estou eu esperando, mas vocês não vêm." As lágrimas começaram a se formar novamente, escorrendo devagar. A solidão pesava como um cobertor de chumbo sobre seu corpo frágil. De repente, ouviu-se um barulho na rua. Um carro parando em frente à casa. O coração de Isabel disparou. Ela enxugou rapidamente as lágrimas com o avental. Endireitou-se na cadeira e correu para a porta. Abriu com expectativa, mas não era nenhum de seus filhos. Apenas um vizinho estacionava o carro para descarregar compras. Isabel forçou um sorriso educado e acenou com a mão. Mas por dentro sentiu-se esmagada. Era como se uma nova ferida tivesse sido aberta em seu coração. Ela fechou a porta lentamente, encostou-se nela e deslizou até o chão, sentando-se com a foto dos filhos nos braços. A vela continuava queimando na mesa, iluminando sua dor silenciosa. Horas se passaram. A vizinha, Dona Rosa, percebeu a luz acesa e decidiu bater à porta. Isabel, surpresa, enxugou rapidamente o rosto, tentando disfarçar. "Boa noite, Isabel. Vi que você ainda estava acordada. Está tudo bem?" perguntou Dona Rosa com um olhar preocupado. "Está sim, minha amiga", respondeu Isabel, forçando um sorriso. "Eu só estava lembrando dos meus filhos. Hoje é domingo, e pensei que talvez viessem me visitar." Dona Rosa suspirou. Ela conhecia bem a situação. "Você sabe como eles são ocupados, não é? Mas não se culpe. A vida hoje é corrida demais." Isabel baixou os olhos e com a voz embargada respondeu. "Mas será que é tão difícil assim encontrar um tempinho para a própria mãe? Eu não preciso de presentes nem de dinheiro. Eu só queria uma visita, um abraço, ouvir a voz deles." As palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas que ela já não conseguia conter. Dona Rosa segurou suas mãos e disse: "Eu entendo a sua dor, Isabel. Mas você não está sozinha. Deus está vendo cada lágrima que cai do seu rosto." Isabel respirou fundo, mas sua mente ainda estava tomada pela tristeza. Após a saída da vizinha, ela trancou a porta e foi para o quarto. A vela já estava quase no fim, e o quarto mergulhava em penumbra. Sentou-se na beira da cama, tirou os sapatos e deixou-se cair lentamente sobre o colchão gasto. O teto escuro parecia esmagá-la, e foi ali, naquele silêncio profundo, que ela começou a conversar com Deus de um jeito diferente. Não era uma oração ensaiada, mas um grito da alma. "Jesus, eu sei que já não sou jovem, que talvez não tenha tanto tempo de vida pela frente, mas eu não aguento mais essa solidão. O mundo lá fora parece ter esquecido de mim. Até meus filhos se esqueceram. Senhor, se tu realmente me amas, mostra-me que minha vida ainda tem algum valor. Não me deixes morrer assim, como se eu nunca tivesse existido." As palavras ecoaram no quarto vazio. O vento soprou pelas frestas da janela, balançando a cortina fina. Por um instante, Isabel sentiu como se alguém estivesse ouvindo. Uma presença suave tomou conta do ambiente. Ela não via nada, mas um calor estranho envolveu seu coração. Cansada, acabou adormecendo com a fotografia dos filhos abraçada ao peito. Na manhã seguinte,
Isabel acordou com o canto dos pássaros. O sol entrava tímido pela janela, mas parecia diferente. Ainda havia dor em seu coração. Mas uma pequena fagulha de esperança começou a nascer. Algo lhe dizia que sua oração não tinha sido em vão. Ela levantou-se, lavou o rosto e decidiu ir até a praça da cidade vender alguns pães caseiros que havia preparado na noite anterior. Talvez o movimento das pessoas trouxesse um pouco de distração. Talvez, no fundo, fosse também uma forma de não esperar em vão por filhos que não vinham. Mal sabia Isabel que, naquele dia, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Naquela manhã de segunda-feira, o sol começava a aquecer lentamente as ruas de paralelepípedo. Isabel ajeitou o lenço simples sobre os cabelos grisalhos, colocou seus pães ainda quentes numa cesta de palha e seguiu a passos lentos em direção à praça central. O cheiro do pão recém-assado misturava-se ao ar fresco da manhã, trazendo lembranças de tempos passados em que ela preparava quitutes para os filhos antes de irem à escola. Cada passo, porém, era carregado de memórias e de um silêncio pesado. Isabel andava encurvada, não apenas pelo peso da idade, mas também pelo fardo da rejeição. Ainda assim, dentro dela, havia uma voz quase imperceptível dizendo que algo diferente estava por vir. A praça já começava a se encher de movimento. Comerciantes montavam barracas coloridas, crianças corriam entre as árvores, e alguns trabalhadores passavam apressados rumo ao emprego. Isabel escolheu um cantinho à sombra de um velho ipê e organizou seus pães sobre um pano branco bordado à mão. Logo, uma senhora de meia-idade se aproximou. "Bom dia, minha querida. Que cheiro maravilhoso. Esses pães são seus?" Isabel sorriu timidamente. "Não, sim, foram feitos hoje de manhã. Ainda estão quentinhos." A mulher comprou 2 pães e, ao pagar, segurou a mão de Isabel por um instante. "Você tem um dom, sabia? Esse pão parece feito com amor. Deus abençoe suas mãos." Aquela frase simples mexeu com Isabel. Ninguém lhe dizia palavras assim há muito tempo. Enquanto a cliente se afastava, ela ficou olhando fixamente para suas próprias mãos enrugadas, como se estivesse vendo nelas um significado novo. O movimento continuou, e aos poucos Isabel foi vendendo alguns pães. Mas o que chamou sua atenção foi um pequeno grupo de jovens que se reunia próximo ao coreto da praça. Eles tinham violões e estavam cantando hinos. A melodia se espalhava pelo ar, suave e cheia de vida. Curiosa, Isabel tentou escutar melhor. As vozes falavam de um amor incondicional, de um Deus que nunca abandona, de um Jesus que enxuga todas as lágrimas. Aquilo soava como resposta às palavras que ela havia sussurrado na noite anterior. Uma das jovens, percebendo que Isabel observava à distância, aproximou-se com um sorriso caloroso. "Bom dia, senhora. Gostaria de ouvir um pouco da mensagem que estamos compartilhando hoje." Isabel hesitou. Parte dela queria recusar. Talvez por vergonha, talvez por medo de acreditar em algo e se decepcionar novamente. Mas havia uma força invisível que a impelia a dizer sim. Eu posso ouvir daqui mesmo, filha." "Claro", disse a jovem animada. "Mas se quiser, pode se aproximar. Estamos falando sobre como Jesus nunca abandona aqueles que o buscam, mesmo quando todos os outros nos viram as costas." Essas palavras atingiram Isabel como uma flecha no coração. O ar pareceu ficar mais denso, e os olhos dela se encheram de lágrimas. Sentiu que aquela frase era dirigida exatamente para ela. Decidiu então se levantar, mesmo com as pernas trêmulas, e foi em direção ao grupo. Sentou-se em um dos bancos de madeira próximos e ouviu atentamente cada palavra. O pregador, um rapaz de voz firme e olhar compassivo, lia em voz alta: "Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá." Isabel não conseguiu conter o choro. Era como se aquelas palavras tivessem sido escritas para a sua vida. Tudo nela gritava: "Eu sou essa pessoa esquecida, mas talvez Deus esteja me acolhendo agora." Após a mensagem, os jovens começaram a cantar novamente. A música falava de um lar eterno onde não há dor nem lágrimas, apenas alegria. Isabel fechou os olhos e, por um momento, imaginou-se naquele lugar. Um lar onde não seria mais rejeitada, onde seria amada para sempre. Quando abriu os olhos, percebeu que a jovem que havia lhe convidado estava ao seu lado. "Posso orar por você?" perguntou com doçura. Isabel engoliu em seco. "Pode sim, filha. Eu preciso muito disso ali, em meio ao movimento da praça, com pessoas indo e vindo.
Aquela jovem colocou a mão sobre o ombro de Isabel e orou com simplicidade, pedindo que Deus confortasse o coração daquela senhora, que mostrasse a ela que não estava sozinha. Isabel sentiu um calor percorrer seu peito, como se uma ferida estivesse começando a cicatrizar. Era diferente de tudo o que já havia sentido. Uma paz suave tomou conta dela, e por instantes esqueceu a solidão que a esmagava. Quando a oração terminou, Isabel enxugou as lágrimas e sorriu de leve. Obrigada, minha filha. Hoje você trouxe luz para a minha vida. A jovem apertou suas mãos com firmeza. Não foi eu, foi Jesus. Ele já está cuidando da senhora. Naquele instante, Isabel soube que algo estava mudando. Não tinha todas as respostas. Ainda sentia a dor da ausência dos filhos, mas havia experimentado um encontro real, simples e profundo, com aquele que nunca a deixaria sozinha. E assim, voltando para casa com a cesta vazia e o coração cheio de esperança, ela começou a perceber que o vazio que carregava há tanto tempo poderia ser preenchido. Era apenas o início de uma jornada que transformaria completamente a sua vida. Naquela noite, Isabel voltou para casa com passos mais leves. A cesta, agora vazia, parecia estranhamente mais leve do que pela manhã. Mas não era apenas pelo fato de ter vendido todos os pães. Dentro dela, havia um peso que se dissolvia lentamente. As palavras da jovem na praça ecoavam sem cessar em sua mente. Não fui eu, foi Jesus. Ele já está cuidando da senhora. Ao fechar a porta de casa, Isabel olhou para o relógio de parede. Eram quase 7 horas. Normalmente esse era o horário em que ela sentia a solidão mais intensa. O silêncio da casa, a ausência de vozes, o eco dos próprios pensamentos. Mas naquela noite algo era diferente. Sentou-se à mesa, acendeu uma vela e colocou diante de si o pedaço de pano bordado que usara como toalha na praça. Tocou o tecido com carinho, como se fosse um símbolo do que havia vivido. Será que é verdade, Senhor? Será que o Senhor realmente cuida de mim, como eles disseram? Murmurou, olhando para a chama da vela. Eu não quero me iludir. Eu já sofri demais. Mas se for verdade, eu quero sentir a tua presença todos os dias. O coração dela oscilava entre a fé e a dúvida. Era como se uma guerra estivesse sendo travada dentro dela. Parte de Isabel queria se entregar por completo àquela nova esperança. Outra parte temia acreditar e mais uma vez ser rejeitada. Ao se deitar, o sono demorou a chegar. Sua mente estava povoada de lembranças. Os dias de infância dos filhos, as festas de aniversário, os natais em família. Cada memória vinha acompanhada de uma dor aguda, como uma faca que girava dentro do peito. Onde estavam todos agora? Porque a tinham esquecido. As lágrimas começaram a rolar silenciosas pelo rosto enrugado. Isabel virou-se de lado, apertando o travesseiro contra o peito, como se abraçasse alguém. E foi nesse momento que uma lembrança da praça surgiu como um raio de luz em sua escuridão. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ela repetiu essas palavras em voz baixa como se fossem um mantra. O Senhor me acolherá? O Senhor me acolherá. Pouco a pouco adormeceu, sentindo como se estivesse sendo embalada nos braços invisíveis de alguém que a amava de verdade. Na manhã seguinte, Isabel acordou cedo, preparou café, aqueceu o restante dos pães que havia guardado e sentou-se na varanda. O sol surgia atrás das montanhas, tingindo o céu de tons alaranjados. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu vontade de chorar ao acordar. Enquanto tomava o café, ouviu passos se aproximando. Era Dona Rosa, a vizinha, que vinha com uma sacola na mão. Bom dia, Isabel. Fiz um pouco de bolo de fubá e achei que você ia gostar. Isabel sorriu. Muito obrigada, minha amiga. Entre, vamos tomar café juntas. Enquanto conversavam, Isabel contou sobre o que havia acontecido na praça. Falou sobre os jovens, sobre a música, sobre a oração. Dona Rosa ficou surpresa. Ah, então você conheceu o grupo da igreja? Eles sempre estão ali. Já me convidaram várias vezes, mas eu nunca fui. Isabel, ainda emocionada, disse: Rosa, foi como se Deus tivesse falado comigo. Eu não sei explicar. Era como se ele estivesse me dizendo que eu não estou sozinha. A vizinha a observou com curiosidade, mas também com ceticismo. Isabel, eu fico feliz por você, mas cuidado. Às vezes a gente se apega a ilusões para não sofrer. Essas palavras atingiram Isabel em cheio. O coração dela vacilou. E se fosse apenas isso? Uma ilusão?
A esperança que havia florescido começou a balançar como uma chama diante do vento. Depois que a vizinha foi embora, Isabel ficou sozinha na mesa, olhando para a xícara de café pela metade. As palavras de Rosa ecoavam. Cuidado com ilusões. Senhor, eu não quero viver de ilusões. Mas o que eu senti foi tão real. Por favor, confirma no meu coração que era o Senhor. Enquanto orava, um pássaro pousou na janela e começou a cantar. O som era doce, melodioso, quase como uma resposta. Isabel sorriu, e lágrimas de gratidão escorreram pelo rosto. Mas o inimigo da paz estava à espreita. No fim da tarde, Isabel decidiu ligar para um de seus filhos. A voz na linha era fria. Oi, mãe. Estou ocupado agora. Não dá para conversar. Filho, eu só queria ouvir sua voz. Eu sei, mas estou cheio de compromissos. Depois a gente se fala. Antes que pudesse responder, a ligação foi encerrada. Isabel ficou olhando para o telefone em suas mãos, sentindo novamente a rejeição como uma punhalada. Sentou-se na poltrona e chorou. Por que, Senhor? Por que eles não querem saber de mim? O coração dela estava dividido. De um lado, o calor da presença de Deus que começava a florescer. Do outro, a dor terrível de ser esquecida pelos próprios filhos. Foi então que, no meio das lágrimas, lembrou-se novamente da praça, da jovem que havia orado com ela. Resolveu guardar no coração a promessa que ouvira. Jesus já está cuidando da senhora. E naquela noite, mesmo em meio ao conflito, Isabel se ajoelhou ao lado da cama. Senhor, eu não entendo por que meus filhos me rejeitam, mas se o Senhor realmente está comigo, me ajuda a suportar essa dor. Dá-me forças para continuar. O silêncio do quarto foi preenchido por uma sensação suave. Isabel não ouviu uma voz audível, mas dentro dela uma certeza começou a nascer. Ela não estava sozinha. Jesus estava ao lado dela, mesmo que ninguém mais estivesse. Era o início de uma batalha diária entre a dor da rejeição e a esperança da fé. Uma batalha que definiria os próximos passos de sua vida. Naquela noite, Isabel demorou a dormir. A ligação fria de seu filho ainda ecoava em seus ouvidos como um lembrete cruel de que, para eles, ela era apenas uma lembrança distante, quase um incômodo. A luz da lua entrava pela fresta da janela, iluminando o quarto simples. Ela se deitou de lado, segurando a fotografia dos filhos contra o peito. Senhor, eu não sei até quando vou aguentar esse vazio. Eu sei que o Senhor está comigo, mas às vezes a dor fala mais alto. Por favor, mostra-me de uma forma clara que eu não estou sozinha. O cansaço a dominou e aos poucos Isabel adormeceu. Mas naquela noite, o sono não foi como os outros. Ela entrou em um sonho tão vívido que parecia mais real do que a própria vida. Isabel se viu caminhando por um campo verdejante, cheio de flores que nunca havia visto antes. O céu era de um azul profundo, e um vento suave acariciava seu rosto. A cada passo, sentia suas dores desaparecerem. Seus pés, antes cansados, moviam-se com leveza. Seu corpo, outrora frágil, parecia cheio de vigor. De repente, à sua frente apareceu uma figura resplandecente, um homem vestido de branco, com olhos que brilhavam como fogo, mas transmitiam uma paz indescritível. Isabel sentiu o coração acelerar. Sem precisar de palavras, ela soube. Era Jesus. Ele estendeu a mão e disse: Isabel, por que você chora tanto? Ela caiu de joelhos, soluçando. Porque fui esquecida pelos meus filhos, Senhor. Eu os amo, mas eles não me querem por perto. Meu coração está em pedaços. Jesus se aproximou, tocou seu rosto com ternura e disse: Minha filha, ainda que todos te esqueçam, eu jamais te esquecerei. Desde o ventre de tua mãe eu te conheci. Te gravei nas palmas das minhas mãos. Você é preciosa para mim. As palavras penetraram em sua alma como bálsamo. Isabel sentiu um amor tão intenso que não conseguia suportar em silêncio. Chorava, mas agora de alegria. Jesus continuou: Você não está sozinha. Eu estou contigo em cada lágrima, em cada silêncio da noite, em cada manhã em que acorda achando que ninguém se importa. Eu estou lá, sempre estive, sempre estarei. Ele então abriu os braços e Isabel correu em sua direção. Quando o abraçou, sentiu-se envolvida em uma luz tão forte que todas as lembranças de dor desapareceram. Não havia mais rejeição, apenas amor. De repente, Isabel abriu os olhos. O quarto estava mergulhado no silêncio, mas ela ainda sentia o calor daquele abraço.
Seu rosto estava molhado de lágrimas, mas não eram de tristeza, eram de paz. Sentou-se na cama, levou as mãos ao coração e começou a sussurrar. Obrigada, Jesus. Obrigada por não me deixar sozinha. Eu te encontrei. O relógio marcava 3 da manhã. Isabel se levantou. Foi até a mesa da sala e acendeu uma vela. Diante da chama, ajoelhou-se e orou como nunca havia feito antes. Não era mais um pedido desesperado, mas uma oração de entrega. Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. Entrego meus filhos, minhas dores, minha solidão. Se eles nunca mais vierem me visitar, eu ainda assim confiarei em Ti. Porque agora eu sei, eu não sou rejeitada. Eu sou amada pelo Senhor. Enquanto orava, uma sensação de liberdade tomou conta de Isabel. Era como se correntes invisíveis que aprendiam a tristeza estivessem sendo quebradas uma a uma. Ela chorava e sorria ao mesmo tempo, experimentando uma alegria que jamais havia sentido. Nos dias seguintes, algo mudou radicalmente em Isabel. Os vizinhos começaram a perceber. A mesma mulher que antes caminhava pelas ruas cabisbaixa, com passos lentos e olhar triste, agora andava ereta, com um brilho novo no olhar. Na praça, ao invés de se esconder no canto, Isabel passou a sentar-se perto do grupo de jovens cantando junto com eles. Mesmo sem saber todas as letras, batia palmas, sorria e de vez em quando chorava de emoção. Dona Isabel, a senhora está diferente, comentou uma das jovens. Parece até mais jovem. Ela ria e respondia. É porque agora eu sei que nunca mais estarei sozinha. Jesus é meu amigo, meu companheiro de todas as horas. Mas mesmo com essa transformação, o coração de Isabel ainda carregava uma ferida, a saudade dos filhos. Ela os amava e continuava desejando uma reconciliação. Só que agora, ao invés de ser uma dor desesperada, era uma ferida entregue nas mãos de Deus. Certa noite, enquanto orava, ela disse: Senhor, eu já não dependo da visita deles para ser feliz porque o Senhor me preencheu. Mas se for da tua vontade, toca o coração deles, mostra a eles o quanto eu os amo. Alguns dias depois, Isabel recebeu uma carta inesperada. Não era de nenhum dos filhos, era da jovem da praça. Querida Dona Isabel, eu queria lhe dizer que a senhora é uma inspiração para mim. Vejo em seus olhos a força que só vem de Deus. Não desista nunca. Ele tem planos lindos para sua vida. Com carinho, Maria. Isabel leu e releu aquelas palavras, sorrindo. Guardou a carta em sua Bíblia, como um tesouro. Para ela, aquilo era um sinal de que Deus estava cuidando de cada detalhe, enviando pessoas para lhe mostrar amor. Naquela noite, antes de dormir, ela fechou os olhos e voltou a lembrar do abraço que recebera no sonho. Um pensamento suave veio à sua mente. Você não é rejeitada. Você é escolhida. E Isabel, pela primeira vez em muitos anos, adormeceu com o coração completamente em paz. O sol da manhã entrou pela janela da cozinha, banhando a mesa simples com um brilho dourado. Isabel acordara cedo, como de costume. Mas algo nela estava diferente. Não havia mais aquele peso sufocante que costumava acompanhar suas manhãs. Havia, em vez disso, uma alegria silenciosa, firme e doce. Enquanto amassava a massa de novos pães, ela cantarolava um hino que ouvira com os jovens na praça. Falava de um Deus que é refúgio e fortaleza. A melodia saía meio desafinada, mas sincera, enchendo a pequena casa de vida. Dona Rosa, a vizinha, ao ouvir os cânticos, resolveu bater à porta. Isabel, você está cantando? Isabel riu. Pois é, Rosa. Fazia anos que não cantava nada, mas agora meu coração tem motivo. Rosa observou com certo espanto. Aquela mulher que semanas atrás era só tristeza e silêncio, agora sorria e cantava como uma jovem. O que aconteceu com você? Perguntou curiosa. Isabel se aproximou limpando as mãos no avental. Eu encontrei Jesus, Rosa. Ele entrou na minha solidão e preencheu tudo. Não consigo explicar direito. É como se uma luz tivesse acendido dentro de mim. A vizinha arqueou as sobrancelhas. Isabel, eu nunca vi você assim. Confesso que fiquei preocupada. Achei que você estava se agarrando a ilusões. Eu também pensei isso. Respondeu Isabel com serenidade. Mas o que eu vivi não foi ilusão. Foi real. Senti o abraço dele, Rosa. Foi mais real do que qualquer coisa que já experimentei. As palavras foram ditas com tanta convicção que Rosa não encontrou resposta imediata. Apenas ficou olhando intrigada. Naquela tarde, Isabel voltou à praça com sua cesta de pães.
Desta vez, ao invés de procurar um canto escondido, posicionou-se perto do grupo dos jovens. Enquanto vendia, sorria para as pessoas, trocava palavras gentis, oferecia não apenas pão físico, mas também palavras de conforto. Experimente, minha filha. É pão caseiro. Mas mais importante que o pão é lembrar. Deus também quer alimentar a sua alma, dizia a uma cliente entregando-lhe o pacote. Alguns riam. Outros agradeciam. Outros ainda ficavam em silêncio, tocados pela doçura da senhora. Era como se Isabel tivesse se tornado um farol no meio da praça. Os jovens notaram a mudança. Maria, a mesma que lhe escrevera a carta, comentou: Dona Isabel, a senhora não imagina o quanto está nos inspirando. Seu sorriso fala mais que 1000 palavras. Isabel apenas sorriu emocionada. Minha filha, eu só estou compartilhando aquilo que recebi. Quando a gente é amado desse jeito, não dá para guardar só para si. Logo, os vizinhos começaram a comentar. Você viu como Isabel está diferente? Dizia uma senhora na feira. É verdade. Antes mal falava com alguém, agora vive sorrindo. Alguns, movidos pela curiosidade, passaram a se aproximar dela. Outros buscavam conselhos. Até crianças começaram a bater em sua porta, atraídas pelo cheiro dos pães e pelo carinho que encontravam em suas palavras. Um dia, um menino de uns 7 anos se aproximou da casa. Dona Isabel, a senhora pode me ensinar a fazer pão? Minha mãe trabalha o dia inteiro e eu queria aprender. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Aquilo a lembrava de quando ensinava seus próprios filhos. Ajoelhou-se diante do garoto, afagou seus cabelos e respondeu: Claro que sim, meu querido. Venha amanhã cedo, que vou te mostrar o segredo da massa. E assim começou algo novo. A casa, que antes era vazia e silenciosa, agora se enchia de risos infantis, vizinhos curiosos, gente em busca de consolo. Isabel, sem perceber, estava se tornando um ponto de luz na comunidade. Numa tarde de domingo, Maria a convidou para dar um breve testemunho durante a reunião no coreto. Isabel ficou apreensiva. Eu falar em público? Não sei se consigo. A senhora só precisa dizer o que viveu. Nada mais. No dia marcado, Isabel subiu timidamente ao coreto. A praça estava cheia e por um instante o coração dela disparou. Mas então, lembrou-se do abraço que recebera no sonho. Respirou fundo e começou. Meus amigos, meu nome é Isabel. Durante muitos anos vivi cercada pela solidão. Meus filhos seguiram suas vidas e se esqueceram de mim. Eu me sentia rejeitada, abandonada, sem valor. Mas um dia Jesus me encontrou. Ele encheu meu coração vazio e me mostrou que eu nunca estive sozinha. Hoje eu posso dizer a vocês, não importa quem nos rejeite, Deus nunca nos rejeita. O silêncio que se fez era profundo. Muitos enxugavam lágrimas discretas. Isabel continuou. Talvez alguém aqui também se sinta sozinho. Talvez tenha sido esquecido pela família, pelos amigos. Mas eu estou aqui para dizer, Jesus não se esquece de você. Ao terminar, os jovens começaram a cantar um hino. Pessoas da praça se aproximaram, algumas pedindo oração, outras apenas querendo abraçar Isabel. Ela, que antes chorava sozinha em um quarto escuro, agora chorava de alegria no meio de uma multidão. Mas mesmo com toda essa mudança, uma parte dela ainda doía. A ausência dos filhos. No fundo, ainda desejava que eles pudessem ver a transformação em sua vida. À noite orava assim: Senhor, eu já encontrei em Ti a alegria que preciso. Mas se for da Tua vontade, permita que meus filhos vejam essa mudança. Não para me exaltarem, mas para que saibam que foi o Senhor quem me levantou. E, mesmo sem resposta imediata, ela continuava firme, acreditando que no tempo certo, Deus restauraria o que estava quebrado. O vento da noite soprava suave sobre a pequena cidade. Isabel, já acostumada a deitar-se mais tarde, permanecia sentada na varanda observando as estrelas. As crianças da vizinhança já haviam ido embora. Depois de uma tarde inteira de risadas, farinha espalhada pelo chão da cozinha e pão saindo quentinho do forno. A casa que antes era silêncio agora guardava o eco alegre de novas memórias. Ela suspirou fundo, agradecendo, mas no fundo do coração, ainda existia aquela saudade que nenhum vizinho, nenhum jovem e nem mesmo as crianças conseguiam preencher. O abraço dos filhos. Ela orava todas as noites por eles, mencionando cada nome diante de Deus, acreditando que, de algum modo,
Sua voz de mãe atravessava a distância e tocava onde os olhos não alcançavam. Senhor, murmurou baixinho, olhando para o céu estrelado, cuida deles. E se for da tua vontade, traga-os de volta, nem que seja só para me dizerem que estão bem. Enquanto isso, numa cidade distante, seu filho mais velho, Marcos, vivia uma rotina frenética. Era gerente de uma empresa. Passava o dia inteiro entre relatórios, reuniões e pressões de prazos. Seu coração endurecera com os anos. Para ele, pensar na mãe era sempre acompanhado de uma pontada de culpa. Uma voz interna que preferia calar. Por isso, se distraía com o trabalho, com compromissos sociais e, quando não dava mais, com longas horas de televisão. Numa noite, após um dia cansativo, Marcos adormeceu no sofá da sala. E foi nesse instante que algo aconteceu. Ele sonhou com sua infância. Estava novamente na pequena cozinha da casa da mãe, sentado à mesa de madeira gasta, sentindo o cheiro do pão saindo do forno. No sonho, Isabel sorria para ele como nos velhos tempos. Seus olhos brilhavam de amor, e ela colocava diante dele um pedaço de pão ainda quente, dizendo: "Come, meu filho. O pão é simples, mas foi feito com todo o amor de uma mãe." Marcos acordou sobressaltado, com lágrimas nos olhos. Fazia anos que não sonhava com a mãe. Ficou sentado por alguns minutos, refletindo. O coração bateu mais forte, e a culpa que ele tanto escondia ressurgiu. No dia seguinte, ao arrumar papéis antigos numa gaveta, encontrou uma carta que não se lembrava de ter guardado. Era da mãe, escrita anos atrás, pouco depois que ele se casara. A letra trêmula e as palavras simples revelavam saudade e amor. Meu querido Marcos, sei que sua vida agora é corrida, mas queria que você soubesse que a casa ainda é sua. Eu sempre estarei aqui orando por você. Não se esqueça de que, não importa onde esteja, sempre terá uma mãe que o ama. Marcos não conseguiu conter as lágrimas. Sentiu o peso de anos de silêncio, de telefonemas não feitos, de visitas adiadas. "O que eu fiz?" murmurou, passando a mão pelo rosto molhado. Enquanto Marcos era tocado à distância, Isabel, sem saber de nada, continuava sua rotina na cidadezinha. Naquele dia, havia preparado pães extras para levar ao hospital local, visitando pacientes solitários que não tinham família por perto. "O pão é só um pretexto", dizia sorrindo. "O que eu quero mesmo é levar um abraço." Os enfermeiros começaram a chamá-la carinhosamente de Vovó Isabel. Pacientes que não recebiam visitas se alegravam com sua presença. Ela não fazia discursos longos, apenas sentava, ouvia histórias, orava baixinho e oferecia carinho. Numa dessas visitas, uma senhora muito debilitada pegou sua mão e disse: "Dona Isabel, a senhora tem um brilho diferente. Parece que carrega paz." Isabel sorriu. "Não é meu, minha querida. É de Jesus. Ele me deu essa paz para que eu pudesse compartilhar com quem precisa." Essas palavras, ditas com simplicidade, tocaram até mesmo os funcionários do hospital. Aos poucos, Isabel estava se tornando uma referência na cidade. Enquanto isso, Marcos não conseguia esquecer a carta e o sonho. Durante o trabalho, perdia a concentração, lembrando-se da mãe sorrindo na cozinha. À noite, o silêncio da casa parecia mais pesado. Sua esposa, Ana, notou a mudança. "Marcos, está acontecendo alguma coisa? Você anda distante." Ele hesitou, mas acabou abrindo o coração. "Eu sonhei com a minha mãe, Ana. Faz anos que não a vejo. E hoje encontrei uma carta dela. Eu sinto como se tivesse falhado com ela." Ana colocou a mão sobre a dele. "Então, por que não vai visitá-la? Ainda há tempo." Marcos abaixou os olhos. "E se for tarde demais?" "Nunca é tarde para pedir perdão a uma mãe." As palavras da esposa ficaram ecoando dentro dele. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o orgulho ainda o segurava. Na mesma noite, Isabel ajoelhou-se mais uma vez. "Senhor, não sei onde estão meus filhos, mas toca o coração deles. Faz com que lembrem do teu amor, o mesmo que me alcançou." Enquanto ela orava, lágrimas escorriam por seu rosto enrugado. Era como se sua alma e a de Marcos se conectassem, mesmo à distância. Dias depois, enquanto Isabel amassava a massa de pão, o telefone antigo de sua casa tocou. O som ecoou como algo estranho. Fazia meses que não recebia ligações. "Alô?" respondeu, limpando as mãos no avental. Do outro lado, uma voz hesitante. "Mãe?" "Sou eu, o Marcos." Isabel quase deixou o telefone cair. Por um instante pensou que estava sonhando, mas a voz era real, carregada de emoção. "Marcos, meu filho,
É você mesmo? É. Sou eu, mãe. Me perdoa pelo silêncio. Eu devia ter ligado antes. As lágrimas correram pelo rosto de Isabel, caindo sobre as mãos ainda cobertas de farinha. Meu filho, você não sabe o quanto eu esperei por essa ligação. Eu já te perdoei há muito tempo. Sempre orei para que esse dia chegasse. Do outro lado, Marcos soluçava. Eu sonhei com a senhora, mãe. Sonhei com aquele pão quentinho da minha infância. E percebi que preciso voltar. Venha, meu filho. A casa está aberta. Sempre esteve. Após desligar, Isabel caiu de joelhos agradecendo a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor ouviu minhas orações. Ela sabia que aquele era apenas o começo. A reconciliação estava a caminho. E o primeiro filho havia dado sinal. Naquela noite, Isabel dormiu com o coração em paz, sabendo que a promessa de restauração começava a se cumprir. Marcos passou a noite inteira em claro depois da ligação. O coração batia acelerado como se tivesse 20 anos de novo. A imagem da mãe sorrindo no sonho não saía da sua mente. E agora, depois de ouvir sua voz real ao telefone, o peso da culpa parecia ainda maior. Ele se levantou antes do sol nascer, sentou-se à mesa com uma xícara de café, mas não conseguiu engolir nada. Ana, sua esposa, apareceu sonolenta, envolta em um hobby e o encontrou imóvel, olhando para o vazio. Não pregou o olho, né? Perguntou com ternura. Não consegui. Fiquei pensando em tudo o que perdi nesses anos. Meus filhos cresceram sem conhecer de verdade a avó, e eu não sei nem se consigo olhar para ela sem desabar. Ana se aproximou e segurou sua mão. Você não precisa ter todas as respostas, Marcos. Só precisa dar o primeiro passo. O resto, Deus vai fazer. Essas palavras soaram como um bálsamo. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Iria visitar a mãe naquele fim de semana. Na sexta-feira à noite, Marcos arrumou uma mala pequena, colocou algumas roupas e um presente embrulhado. Um álbum de fotos de família, com registros antigos que ele nunca havia mostrado para Isabel. Sentiu como se aquele gesto fosse uma ponte entre passado e presente. Na manhã seguinte, entrou no carro com Ana e os 2 filhos adolescentes, Pedro e Sofia. A estrada se abriu diante deles, longa e sinuosa. Cada quilômetro percorrido parecia arrancar mais um pedaço do orgulho e substituí-lo por esperança. Enquanto dirigia, flashes de sua infância voltavam à mente. Correndo pelo quintal, o cheiro do café fresco pela manhã, a mãe chamando para o almoço. Essas memórias antes abafadas pela correria da vida agora surgiam com intensidade, quase como se estivessem acontecendo de novo. Pai, está tudo bem? Perguntou Sofia, notando a expressão dele. Marcos sorriu mesmo com os olhos marejados. Está, filha. Só estou lembrando de coisas boas da minha infância. Vocês vão conhecer a casa da sua avó, finalmente. Enquanto isso, Isabel passava o sábado inteiro em preparativos. Acordou cedo. Arrumou a casa com capricho. Tirou o pó dos móveis antigos, trocou as cortinas da sala. Preparou sua receita mais especial de pão, aquele que Marcos sempre adorava quando criança. Cada detalhe parecia ter um significado profundo. Enquanto mexia a massa, falava sozinha. Ele vai gostar. Vai lembrar. Ah, Senhor, que esse encontro seja abençoado. Os vizinhos perceberam a movimentação. Dona Rosa foi a primeira a comentar. Isabel, você está diferente hoje. O que aconteceu? Com um sorriso que mal cabia no rosto, Isabel respondeu. Meu filho vai me visitar, Rosa. Depois de tantos anos ele vem me ver. A notícia correu pelo bairro e todos torciam pelo reencontro. Alguns até se ofereceram para ajudar na arrumação. Mas Isabel quis fazer tudo sozinha, como se cada gesto fosse uma oração silenciosa. Na estrada, Marcos ainda lutava com seus pensamentos. Em alguns momentos a ansiedade era tão forte que ele quase desistia. E se ela me rejeitar, Ana? E se for tarde demais para recomeçar? Ana olhou firme para ele. Uma mãe que esperou tantos anos não vai rejeitar você. Pelo contrário, vai te receber de braços abertos. Pedro, do banco de trás, completou. Pai, eu estou ansioso para conhecer minha avó. Sempre ouvi histórias, mas nunca estive lá. Não desiste, não. Aquelas palavras simples dos filhos acenderam ainda mais a chama em seu coração. Quando o carro finalmente entrou na pequena cidade, Marcos reconheceu as ruas estreitas, os comércios antigos, a praça onde costumava brincar.
Tudo parecia menor do que lembrava, mas carregado de significados. Ao dobrar a esquina da Rua da Mãe, seu coração quase saiu pela boca. O carro parou diante da casa simples, de muros baixos e varanda florida. Isabel estava lá, sentada em sua cadeira de balanço, como se tivesse pressentido a chegada. Ao ver o carro, levantou-se num salto que desafiava sua idade. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela correu até o portão com as mãos trêmulas. Marcos desligou o carro e ficou imóvel por um segundo. O peso dos anos parecia segurar seus pés. Mas então Ana tocou em seu ombro e disse: Vai. Esse momento é seu. Ele abriu a porta, respirou fundo e caminhou até o portão. Quando os olhos dele se encontraram com os da mãe, todo o orgulho, toda a culpa, todo o medo se dissolveram. Mãe, conseguiu dizer antes que a voz falhasse. Isabel abriu os braços e naquele abraço longo e silencioso, anos de distância foram apagados. Ambos choraram como se fossem criança e mãe novamente. Pouco depois, já dentro de casa, Isabel serviu o pão quentinho, colocando-o sobre a mesa com lágrimas ainda nos olhos. Marcos, é o mesmo pão de antigamente. Fiz do jeitinho que você gostava. Ele pegou um pedaço, mordeu e fechou os olhos. O sabor trouxe de volta a infância. As tardes despreocupadas, o amor simples e incondicional. Não conseguiu conter o choro. Mãe, eu não merecia isso. Eu te deixei tanto tempo sozinha. Isabel segurou sua mão. Filho, o que passou, passou. Eu só queria te ver de novo. Você não imagina o quanto eu esperei por esse dia. Ana e os netos observavam em silêncio, emocionados. Pedro, que nunca havia conhecido a avó, se aproximou e disse: Vovó, posso te dar um abraço? Isabel abriu os braços novamente, agora para acolher a geração seguinte. O coração dela transbordava. Aquela noite foi de conversas intermináveis. Marcos contou sobre sua vida, seu trabalho, os desafios que enfrentava. Isabel falou sobre sua caminhada recente com Deus, sobre os jovens da praça, sobre como sua vida havia sido transformada. No fim, antes de dormir, todos se reuniram na sala. Isabel pediu a palavra. Posso fazer uma oração? Quero agradecer a Deus por este dia. De mãos dadas, oraram juntos. Para Marcos, aquele foi o momento mais forte de todos. Sentir-se novamente como filho, protegido pelo amor de uma mãe que nunca desistira dele. Isabel, ao fechar os olhos, agradeceu em silêncio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor faz novas todas as coisas. A noite do reencontro foi marcada por emoção. O pequeno lar de Isabel, que por tantos anos fora morada de silêncio e lágrimas, agora estava cheio de vozes, risadas e cheiros que remetiam ao passado. O pão sobre a mesa, o café recém-passado e até a cadeira de balanço pareciam ganhar vida nova diante do calor da família reunida. Marcos não conseguia parar de observar cada detalhe da casa. Cada canto lhe trazia lembranças. Passou os dedos pelas marcas de altura riscadas na parede da cozinha, que sua mãe fazia todos os aniversários para registrar o crescimento dele e dos irmãos. Tocou no porta-retrato antigo que ainda guardava a foto de sua primeira comunhão. Sentiu um nó na garganta. Você guardou tudo isso, mãe? Perguntou com a voz embargada. Isabel sorriu com ternura. Guardei, filho. Nunca consegui me desfazer de nada. Cada marca, cada foto, era como se eu tivesse vocês por perto de novo. Marcos se emocionou ainda mais. Sua esposa, Ana, observava em silêncio, admirada com a força daquela mulher que, mesmo na dor do abandono, jamais deixara apagar as memórias de amor. No café da manhã seguinte, Isabel tomou coragem para compartilhar com o filho o que havia transformado sua vida. Marcos, quando vocês se afastaram, eu pensei que não aguentaria. Achei que a solidão fosse me consumir. Mas um dia Jesus me encontrou. Ele encheu meu coração vazio e me mostrou que eu ainda tinha valor, que eu nunca estive sozinha. Marcos ouviu em silêncio, visivelmente tocado. Mãe, eu sempre pensei que a senhora tivesse desistido de nós, sabia? Eu achava que era tarde demais para voltar. Mas vendo a senhora falar assim, sinto que ainda há esperança para mim também. Isabel segurou a mão dele com firmeza. Nunca é tarde, filho. Deus está sempre pronto para nos receber. Ana, emocionada, interveio. Marcos, é como eu sempre te disse. Precisávamos vir aqui. Precisávamos ouvir isso. Pedro e Sofia, os netos, também estavam atentos. Para eles, tudo aquilo era novidade. Não conheciam a fé da avó, mas estavam vendo com os próprios olhos o brilho de paz e amor que emanava dela. No domingo,
Marcos pegou o celular e, depois de muito pensar, enviou uma mensagem no grupo de irmãos que estava praticamente inativo há anos. Gente, estive na casa da mãe este fim de semana. Vocês não têm ideia da mudança que encontrei aqui. Ela está diferente, cheia de vida. Vocês precisam vir ver com os próprios olhos. O silêncio pairou por alguns minutos. Depois tua irmã Clara respondeu. Você realmente foi? Faz tanto tempo que não a vejo. Como ela está? Marcos digitou com firmeza. Melhor do que nunca. Vocês não imaginam o que estão perdendo. Não deixem passar mais tempo. O outro irmão, Lucas, respondeu de forma mais seca. Não sei se estou pronto para isso, mas a semente já estava lançada. Naquele mesmo dia, Isabel levou a família à praça, onde costumava se reunir com os jovens. Ao chegarem, todos a receberam com abraços e alegria. É a família da dona Isabel, alguém comentou com entusiasmo. Marcos observava tudo com atenção. Ver sua mãe tão respeitada, tão amada pela comunidade foi um choque. Aquela imagem não combinava com a lembrança da mulher triste e abandonada que ele carregava. Mãe, eu não sabia que a senhora tinha tanta influência aqui, confessou. Eu não tenho filho. Quem tem é Jesus. Eu só entreguei a ele a minha dor e ele transformou em algo que podia abençoar outras pessoas. Essas palavras penetraram fundo no coração de Marcos. De volta à casa, à noite Isabel tirou do baú algumas lembranças antigas. Cartas, brinquedos de infância, fotografias. Reuniram-se todos na sala para relembrar histórias. As gargalhadas ecoavam como há muito não acontecia. Pedro, emocionado, comentou. Pai, eu nunca tinha visto o senhor tão feliz. Marcos sorriu, abraçando a mãe. É porque eu não me permitia sentir isso, filho. Mas agora percebo que nunca devia ter me afastado. Naquele instante, um peso enorme se quebrou dentro dele. Não apenas o reencontro físico estava acontecendo, mas também uma cura emocional profunda. Enquanto isso, Clara, tocada pela mensagem do irmão, passou a relembrar sua infância também. Pegou um álbum antigo de fotos e chorou diante das imagens. Ligou para Marcos na noite seguinte. Mano, você acha mesmo que a mãe ainda me quer por perto? Eu sinto tanta vergonha. Claro que sim, Clara. Eu também me senti assim, mas quando abracei a mãe, percebi que todo o peso desapareceu. Bem, você precisa sentir isso. Do outro lado da linha, Clara soluçava. Eu vou pensar. Já Lucas, mais endurecido, permanecia em silêncio. Mas no fundo algo havia se mexido. Ele não parava de reler a mensagem de Marcos. Na última noite da visita, Isabel chamou Marcos e a família para a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. Filhos netos, eu só quero agradecer. Obrigada por terem vindo. Obrigada por me devolverem a alegria da família reunida. Eu sei que ainda faltam os outros, mas confio que Deus vai trazer cada um no tempo certo. Marcos a abraçou forte. Mãe, eu prometo que nunca mais vou me afastar. Pedro e Sofia, tocados pelo amor daquela avó que conheceram tão tarde, também prometeram voltar muitas vezes. E assim, naquela noite estrelada, Isabel sentiu que a chama da restauração já estava acesa e que logo se espalharia para alcançar todos os seus filhos. As manhãs na casa de Isabel nunca mais foram as mesmas após a visita de Marcos. A cozinha, antes silenciosa, agora ecoava com risos, conversas e o tilintar de xícaras. O cheiro de pão fresco se misturava ao aroma do café, e a presença dos netos havia renovado cada canto da casa. Mas apesar da alegria, Isabel ainda sentia o peso da ausência dos outros filhos. Em suas orações continuava firme. Senhor, obrigado porque o Marcos voltou. Mas sei que ainda não terminou. Toca também o coração de Clara e de Lucas. Eu não quero partir desta vida sem ver todos eles reunidos outra vez. Na cidade vizinha, Clara lutava contra lembranças que tentava enterrar há anos. Trabalhando como professora, escondia a solidão por trás de um sorriso forçado. Após a mensagem de Marcos, não conseguia se concentrar. À noite, sentava-se sozinha na sala, olhando para o celular, passando o dedo sobre o número da mãe, mas sem coragem de ligar. Até que uma madrugada, após sonhar que estava de novo no colo de Isabel, chorando como criança, decidiu tomar coragem. Pegou o telefone e com voz trêmula discou. Alô? Respondeu Isabel com a voz suave do outro lado. Houve um silêncio de alguns segundos até Clara murmurar. Mãe. Sou eu, Clara. O coração de Isabel disparou. Clara, minha filha, que alegria ouvir sua voz.
Clara desabou em lágrimas. Me perdoa, mãe, por ter me afastado, por ter te deixado sozinha. Isabel sorriu em meio às lágrimas. Não há nada para perdoar, filha. O amor de mãe cobre qualquer distância. Naquela noite, Clara decidiu que iria visitar a mãe no próximo final de semana. No sábado seguinte, Isabel arrumou a casa novamente. O coração batia acelerado. Quando Clara chegou, carregando uma pequena mala e os olhos vermelhos de emoção, a cena se repetiu. Braços abertos, lágrimas rolando, e um abraço que curava anos de separação. Mãe, eu estava com tanto medo de que fosse tarde demais. Nunca é tarde para voltar para casa, minha filha. Clara permaneceu o fim de semana inteiro, ajudando a mãe, conversando até altas horas. Percebeu a transformação da mulher que antes lembrava frágil e abatida, agora cheia de vida, fé e esperança. Enquanto isso, Lucas permanecia resistente. Vivia em outra cidade, preso à sua própria amargura. Sentia raiva de si mesmo, da mãe e até dos irmãos, convencido de que ninguém o compreenderia. Mas Deus tinha seus caminhos. Numa noite de insônia, Lucas encontrou uma foto antiga enquanto organizava gavetas. Ele, ainda criança, no colo da mãe, com um sorriso largo. A imagem perfurou seu coração. Será que ela ainda pensaria em mim? Perguntou-se. Decidiu ligar para Marcos. Mano, eu recebi sua mensagem. Não sei se tenho coragem de voltar. Do outro lado, Marcos respondeu firme. Eu também achei que não tinha. Mas quando abracei a mãe, percebi que era o que eu mais precisava. Não deixa o orgulho roubar isso de você. As palavras ecoaram no coração de Lucas. Alguns dias depois, surpreendendo a todos, Lucas apareceu sem avisar. Isabel estava sentada na varanda lendo a Bíblia, quando ouviu passos no portão. Ao levantar os olhos, viu um homem alto de feições cansadas, parado, segurando uma mala. O coração dela reconheceu imediatamente, antes mesmo da mente assimilar. Lucas, meu filho! Lucas desabou em lágrimas, atravessou o portão correndo e se lançou nos braços da mãe. Me perdoa, mãe. Eu fui tolo, eu fugi de você, eu fugi da família, mas não consigo mais carregar esse peso. Isabel o apertou contra o peito. Filho, eu sempre esperei por você. Eu nunca deixei de orar por este momento. Dias depois, todos os irmãos decidiram se encontrar na casa da mãe. Foi a primeira vez em muitos anos que os 4 estavam juntos. A mesa estava repleta de pães, bolos, café e alegria. Isabel olhava para cada um deles como quem contempla um milagre. Vocês não imaginam o quanto sonhei com esse dia, disse emocionada. Marcos, Clara e Lucas trocaram olhares e se abraçaram, conscientes de que algo muito maior os unia. Mãe, eu prometo que nunca mais vamos deixar você sozinha, disse Clara com lágrimas. Nem eu, completou Lucas, ainda enxugando o rosto. Pedro e Sofia. Os netos observavam a cena em silêncio, tocados por aquele momento que jamais esqueceriam. No domingo, Isabel levou todos à praça onde os jovens já se reuniam. Ali, diante da comunidade, Isabel contou o milagre que Deus havia feito em sua família. Eu era uma mulher rejeitada, esquecida até pelos meus próprios filhos. Mas Jesus me resgatou, me deu uma nova vida e restaurou minha casa. Hoje posso dizer que Ele é fiel e nunca falha. As pessoas aplaudiram. Algumas choravam, outras se sentiram renovadas em sua fé. Sua história agora era testemunho público de que Deus pode transformar qualquer situação. Naquela noite, após todos voltarem para suas cidades, Isabel permaneceu sozinha na varanda, olhando as estrelas. Mas era uma solidão diferente. Não mais de abandono, e sim de plenitude. Senhor, minha missão está cumprida. A família voltou para perto. Obrigada por transformar minhas lágrimas em alegria. Um sorriso suave iluminava seu rosto enrugado. Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que seu coração estava completo. Essa história nos lembra de que nunca é tarde para recomeçar. O abandono, a rejeição e as feridas podem tentar nos roubar a esperança. Mas o amor de Deus tem o poder de restaurar tudo o que foi quebrado. Assim como Isabel reencontrou seus filhos, você também pode reencontrar aquilo que perdeu. Seja uma relação, seja a fé, seja a própria esperança. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe essa mensagem. Deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os próximos roteiros. Porque ainda temos muitas histórias de fé, superação e milagres para você viver junto com a gente.